Aleluia! Esse é o dia que o Senhor fez. Como eu amo esse versículo. Esse é o dia que o Senhor fez. Esse dia é hoje. E neste dia que o Senhor fez, ele está cheio de uma graça abundante para filhos. Você já leu a sua palavra hoje? Não sei que hora que você está acessando esse vídeo, mas eu quero te dizer, se você não estiver com os olhos fixos no autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo, a palavra viva, você não vai poder prevalecer. Porque na palavra, queridos, nós temos tudo o que nós precisamos para a vida. É a palavra que vai nos ensinar como viver. E eu louvo a Deus porque nós podemos olhar aí neste mundo, em todas as circunstâncias, e você olhar para uma coisa e olhar para outra e dizer, ei, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque olha que diz, vamos aqui na palavra, né? Logo aqui no nosso começo desse vídeo, em Romanos 5, diz assim, no versículo 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma boa pessoa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Queridos, antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você vir ao mundo, Cristo já tinha morrido por você antes da fundação do mundo. Antes de você se tornar luz neste mundo, ver a luz desse mundo, Jesus já tinha provido a sua salvação. E hoje, aqui dentro desta palavra, quando nós lemos a palavra, eu falo, uau! Onde abundou o pecado, onde abundou a desgraça, onde abundou o ódio, superabundou a graça de Deus, superabundou o amor, superabundou a saúde, superabundou tudo aquilo que eu necessito para esta vida. Por que valorizamos tanto uma desgraça? Por que valorizamos tanto a miséria? Por que valorizamos tanto a dificuldade? Por que valorizamos tanto as coisas que nos traz para baixo? Em vez de olharmos para o autor e consumador da nossa fé e vivermos essa excelência de vida que ele mesmo já conquistou para nós. Oh, queridos, o plano de salvação do Pai foi ideia dele, porque ele sabia que nós nunca poderíamos atingir um nível, um padrão de vida excelente, a não ser através dele, que é a excelência de vida. Nesse pequeno vídeo hoje, eu quero dizer para você, olha só o que fala a palavra aqui, continuando em Romanos 5. O dom gratuito não é como a ofensa. O dom gratuito de Deus não é como a ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um, está falando de Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aqui ele fala muitos, ele não fala todos. Todos morreram.
Olha a diferença que ele fala. Mas o dom, porque se todos morreram pela ofensa de um, todos, o pecado matou a todos. E essa morte é a separação eterna de Deus. Mas aí, aqui na vem mais a graça abundante para muitos, não para todos, mas para muitos. Por que ele está falando isso? Porque isso depende de uma escolha, isso depende da sua decisão. Ele já fez, ele já morreu, ele já te deu a vida. Por isso não são todos que serão salvos, mas muitos. Esteja você no meio desse muitos. Decida hoje por Jesus. Decida hoje a ter uma transformação de vida. Decida hoje a parar de lutar para alcançar uma vida que só Ele pode te dar. Decida hoje. Decida hoje a parar de lutar com as suas próprias forças e desejar ardentemente essa vida que o nosso próprio Criador nos deu, nos proveu em Cristo Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou é muito mais do que você pode imaginar. É muito mais do que você possa entender. E ele continua, olha aqui no versículo 17, ele fala assim: se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Queridos, você não vai experimentar essa abundância só depois que você morrer. Não. Isso é por causa de uma vida em Cristo Jesus que nós sabemos que a nossa eternidade com Ele está garantida. Mas aqui ele fala, se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, Jesus Cristo, muito mais os que recebem a abundância da graça. Essa graça está disponível para mim e para você. Essa graça faz com que a bondade de Deus nos leve a um arrependimento e possamos viver essa nova vida. Não é uma graça que eu posso viver do jeito que eu quero e está tudo bem. Não, a graça dele. A graça dele é maior que toda essa desgraça do qual vivíamos antes dele. Esse é o dia que ele fez. Esse é o dia que ele está te chamando a uma nova vida, a uma nova comunhão com ele. E aí sim, você vai experimentar de uma excelência de vida como você nunca pensou que pudesse existir. Eu tenho 30 anos de caminhada com esse rei maravilhoso e eu tenho provado dia após dia a abundância desse favor imerecido de Deus para mim e para você. Papai, eu quero te agradecer e te louvar por essa abundância de vida, por essa excelência de vida que só o Senhor, o Criador, pode dar. Obrigada porque essa vida é abundante se manifestou no meio dos homens. Morreu pelo pecado da humanidade. Ressuscitou. Foi glorificado. E hoje, pelo amado Espírito Santo, Ele nos chama a uma vida de excelência,
uma vida aonde o pecado abundou, mas superabundou a sua graça. Aleluia! Obrigada, Senhor, por cada um que ao escutar este vídeo vai ser impactado pela sua graça transformadora, no nome precioso de Jesus Cristo. Aleluia! Amém!